Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Conversas sobre Saúde e Ambiente, o podcast do Conselho Português para a Saúde e Ambiente. O meu nome é Gonçalo Silva e estou acompanhado pela Marlene Pissarra. Hoje trazemos uma conversa especialmente importante. Como podemos construir sistemas de saúde mais sustentáveis, mais humanos e mais preparados para o futuro? Vamos falar de sustentabilidade em saúde de uma forma muito concreta, juntando inovação clínica, responsabilidade ambiental e economia circular. Num setor que é tão tecnológico e tão exigente em recursos, a pergunta é simples, mas desafiante. Como continuamos a prestar cuidados de excelência, reduzindo ao mesmo tempo desperdício, emissões e impacto ambiental? Para nos ajudar a pensar sobre isto tudo, temos connosco uma figura incontornável da medicina portuguesa. E cabe-me a mim, então, apresentar o professor Dr. Queiroz e Melo, cirurgião cardiotorácico e uma das figuras históricas da medicina portuguesa, integrando a equipa responsável pelo primeiro transplante cardíaco realizado em Portugal há 40 anos. Certo, professor? Exatamente. Portanto, ao longo do seu percurso, ele tem defendido uma visão inovadora da saúde, onde a medicina não pode estar dissociada do ambiente, da sustentabilidade e da economia circular. E é também o autor do livro Cuidados de Saúde e Ambiente, que eu tenho aqui, sou fã, e tenho várias anotações acerca de todos os seus assuntos contornados aqui, em algum destaque. E, portanto, recomendo então este livro como leitura obrigatória, uma obra que alerta para o impacto ambiental do setor da saúde e para a necessidade urgente de transformação dos sistemas de saúde. Professor, é uma grande honra tê-lo connosco hoje. Certamente vamos ter uma conversa muito produtiva ao longo destes 30 minutos. No Muito livro obrigado. no livro de Cuidados de Saúde e Ambiente, Uma Verdade Incómoda, é colocado em cima da mesa um desafio urgente, que é como repensar o impacto ambiental do setor da saúde. Para começarmos, qual é que é, na sua opinião, esta verdade incómoda que os profissionais de saúde e a sociedade portuguesa ainda têm dificuldade em reconhecer? Muito obrigado pela oportunidade de falar mais uma vez deste tema, mas eu acho que todos nós e eu próprio fomos educados numa forma que, embora se diga que é os cuidados de saúde centrados no doente, de facto, muito do que acontece nos cuidados de saúde é centrado na comodidade dos profissionais e no facilitismo da atividade dos profissionais. E daí surgiu eh, todos estes conceitos do descartável, do uso único, vários que. E eu sou suficientemente idoso para ter vivido um período em que nada disso acontecia. E, portanto, vivi toda essa evolução. E, ao viver toda essa evolução, eu devo dizer que toda a minha vida fui muito impressionado e escrevia nos meus currículos vitas vários aforismos, mas um que eu sempre, muitas vezes escrevi era um aforismo escrito 200 anos antes de Cristo por um filósofo chinês chamado Han Fei, num livro em que ele chama a atenção que a melhor forma de conhecer a verdade é olhar para a realidade. E nós, em Portugal, gostamos muito pouco de olhar para a realidade. E, portanto, nós falamos muito, vamos fazer muito, mas não temos dado. E eu acho que é um dos nossos problemas. E o outro grande problema que nós temos é que nós continuamos a falar que todos têm direito a tudo. Ora, não é possível, mesmo nos países mais ricos, dar tudo a todos. Exatamente. E o que qualquer dona de casa faz é gerir com harmonia as suas coisas. E só faz bolos de ovos quando as pessoas todas têm pão. Ora, em Portugal há um conjunto enorme de pessoas que não têm acesso ao pão, neste caso, a consultas. Mas depois, se alguém importante ou conhecido não tem acesso a uma coisa muito difícil, isso é uma notícia de primeira página de jornal. Isto é um modo de estar muito errado para esta situação. Depois acresce
que todos nós falamos do que corre bem, mas ninguém fala do que corre mal. E em cuidados de saúde há muitas coisas que correm mal. E uma das melhores formas de reduzir o impacto ambiental dos cuidados de saúde é reduzir as complicações, porque uma parte significativa do que acontece em cuidados de saúde é tratar complicações. Mas nós não conhecemos em Portugal a realidade do resultado dos cuidados de saúde. É indispensável começar a falar disso. Gastamos milhões em procedimentos e gastamos, julgo eu, zero na avaliação dos cuidados. E a avaliação dos cuidados não é a avaliação dos cuidados hospitalares, é se o problema de um doente que recorreu ao hospital ficou resolvido em tempo próprio. E Portanto, acha a que a um mês. inteligência artificial pode vir a resolver essa questão? O que é que A, acha? in- a inteligência artificial não inventa dados concretos. E se os serviços não analisarem e não publicarem os seus dados, a inteligência artificial não tem matéria-prima para avaliar. A inteligência artificial depois pode trabalhar os dados. Eu devo dizer que toda a vida fui um indisciplinado. E porque me mandavam fazer coisas aqui no Hospital de Santa Cruz e eu dizia, não obedeço porque eu não tenho esse problema. Mas eu podia responder, porque eu todos os anos publicava os resultados de tudo o que acontecia no meu serviço, o bom e o mau. E quando me faziam uns planos de safe surgery, coisas absolutamente esotéricas que iam prejudicar o funcionamento do meu serviço, porque eu entrava às 8 da manhã, fazia reunião com todos os médicos em que falávamos de tudo o que tinha acontecido da véspera, bom e mau. É o Não era para debriefing. punir, era para corrigir. E Exato, depois tudo isso era anotado ao longo do ano e eu fazia todos os anos, publicava todas as complicações que tinha, todas, e pedia, ajudem-me a resolver o problema das infecções. Não, exatamente. não me venham, não me venham com esoterismos de eu, quando entro no bloco operatório, ter de apresentar-me a dizer quem é o meu nome, que cirurgia vou fazer. Todos nos conhecemos, ainda por cima, um hospital pequenino. Era o copy-paste de um hospital de Boston que tinha 20 salas operatórias. Eu, em Santa Cruz, tinha 2 blocos operatórios. Portanto, enfim, eu acho que é isso que temos que olhar para a realidade, temos que quantificar e seguramente a seguir usar a inteligência artificial vai ser muito útil para trabalhar dados e comparar dados. Mas antes disso, temos nós fazer o nosso trabalho de casa. Ok. Professor, numa entrevista recente, agora em fevereiro agora deste ano, afirmou que a medicina não pode estar dissociada do ambiente e da economia circular, certo? Na prática, Isso, o que significa integrar a sustentabilidade nos cuidados de saúde sem comprometer a qualidade dos cuidados, a segurança e a inovação nesta área clínica? isso é muito fácil de abordar esse tema, porque em Portugal, os cuidados de saúde são responsáveis por cerca de 4,8 a 5% de todos os nossos impactos ambientais. E esses impactos ambientais são responsáveis por uma medida de saúde pública que são DALYs, Disability Adjusted Life Years. E quando se considera, usando os números da Agência Portuguesa do Ambiente, que eu fiz isso com uma base de dados do Washington, os cuidados ambientais em Portugal são responsáveis por qualquer coisa, por 100 mil dólares, dos quais, portanto, os cuidados de saúde responsáveis por 5%. Estamos a falar de qualquer coisa, se considerarmos os impactos ambientais indoor e outdoor, qualquer coisa como 10 mil dólares por ano. Disability Adjusted Life Years, quer dizer, morte precoce ou incapacidade grave. E a experiência internacional, que eu me parece realista pela experiência que tenho de viver nos hospitais, é que 30% dos impactos ambientais são evitáveis. Isto é, mais ou menos os números. Portanto, estamos a falar que seria possível evitar qualquer coisa como 3 mil DALIs por ano. E é por isso que eu costumo dizer que é muito mais importante, se acontecer isto que eu estou a dizer,
do que o transplante cardíaco. O transplante cardíaco trata 70 doentes por ano. Claro, E o eu estou a impacto é falar, muito mais eu, reduzido. eu, eu estou a falar de um volume que é 30, 40 vezes superior a isso. De maneira que é importante nós percebermos, porque a parafernália, e então a Marlene, que trabalha em bloco operatório, e o Gonçalo, que conhece bem, o exagero de plásticos desnecessários e só os plásticos em si, há hoje Limpo. em dia informação científica solidíssima, não com plásticos originários do bloco, mas tanto faz porque é o mesmo problema, num, num artigo publicado ainda o ano passado no New England Journal of Medicine, a mostrar que foram estudados a presença de polietileno e de PVC nas placas de aterosclerose das carótidas de doentes operados a endarterectomia das carótidas. Estudo feito em, em Boston, em Itália e na Holanda. E o interessante deste estudo é que eles mostraram um grupo grande de doentes, mais ou menos metade, que tinha este micro e nanopartículas destes plásticos nas carótidas e outro grupo que não. E acompanharam-nos durante 3 anos. E os doentes que tinham as placas nas carótidas tiveram 4 vezes mais mortalidade Ok. devido aos acidentes vasculares cerebrais ou a doença coronária. E estes são números preocupantes que mostram que nós temos que mudar, e sobretudo no nosso país, em que, felizmente, estou certo, que a lei vai mudar, as limitações que havia do Ministério da Saúde já foram corrigidas muito recentemente. Houve uma portaria que finalmente acabou com as proibições fundamentalistas erradas do Infarmed, e, por outro lado, sabemos que há todo o interesse e a vontade, e posso até partilhar que sei que o Secretário de Estado do Ambiente deu instruções à Agência Portuguesa do Ambiente para dar urgência à resolução da legislação dos resíduos hospitalares. E Finalmente. quando isso acontecer, vai ser uma mudança. Isso foi alguma coisa que me foi transmitida ontem pela própria em reunião que tive na Agência Portuguesa do Ambiente, o que é de facto para todos nós e para todas as pessoas uma enorme notícia. Boas notícias, finalmente. Vamos ficar à espera, a aguardar. Temos que ter cuidado, porque esta decisão de acabar com o tal despacho de 1996, o Conselho de Ministros já há 4 anos atrás, ainda no governo do Dr. António Costa, já tinha feito essa decisão. Depois não aconteceu nada, mas eu acredito que agora vai mesmo acontecer. Vamos esperar que sim. Gostava agora de explorar uma área que tem desenvolvido uma reflexão que eu considero, e acho que todos aqui consideramos muito relevante, que é a reutilização e o reprocessamento de dispositivos implantáveis, né, que é um tema que, honestamente, sabemos que ainda é pouco discutido em Portugal. Que potencial é que vê na economia circular aplicada aos dispositivos médicos, tanto para reduzirmos o impacto ambiental, como para tornarmos o SNS mais sustentável financeiramente? Ouça, esse é um tema que, de facto, a mim hoje é a minha grande ambição, é que isso ainda seja possível em Portugal, na minha vida, porque há experiência mundial suficiente e histórica a demonstrar que é possível e desejável. Repare que eu fui cirurgião geral, eh, na- fui cirurgião geral na Guiné, no tempo da Guerra Colonial, e quando voltei para Portugal, fui responsável dos pacemakers e havia raríssimos desfibrilhadores no Hospital de Santa Marta. E nessa altura a reutilização era rotina. Eu nunca vi uma infecção na minha vida. A Suécia, antes de entrar para a União Europeia, 23% das implantações eram reutilizações. Depois passou a ser tudo proibido. Nos Estados Unidos e em Inglaterra também é proibido ainda hoje. Mas há programas, um chamado Pace for Life e o outro My Heart Your Heart, em cada um dos países, que recolhem, e depois esses dispositivos vão para países pobres,
onde há acompanhamento follow-up rigorosíssimo, feito por dois irmãos espanhóis cardiologistas, os irmãos Brugada, um que trabalha em Espanha e outro que trabalha em Washington. E mostra que é tudo igual, só conforme a situação, a bateria pode estar um bocadinho mais gasta, mas isso tem que se ter atendendo ou mesmo não usar se não for compatível com a expectativa de vida desses doentes. E até há muito recentemente, na Europa era proibido. O despacho a lei de 2017 e o regulamento depois de 2022 deixe, não aconselha, mas diz que cada país é que deve tomar essa decisão. E, portanto, cada país poderá ou não assumir essa responsabilidade. Mas, além disso, neste momento, países como o Canadá, a Austrália, já reutilizam. E, para mim, parece-me óbvio, seguramente há um ponto ético, eu discordo totalmente com o que se passa em Inglaterra e na América, porque não há dispositivos para pobres e para ricos. Há dispositivos bons e há dispositivos maus. E se os dispositivos bons forem usados se os dispositivos bons forem usados nos pobres, ainda bem. Agora só tem que ir para os pobrezinhos, é intolerável na minha perspectiva. Portanto, é possível, é desejável, e eu acho que Portugal teria uma grande oportunidade na área cardíaca, que eu conheço bem, de dar um exemplo. Eu, de facto, tenho neste momento entre mãos e tenho o apoio de todos os serviços, e alguns mesmo os realizam, que há um subgrupo de situações que são os doentes que são submetidos a transplante cardíaco. Cerca de 15 a 16% desses doentes é-lhes implantado um desfibrilhador, porque o desfibrilhador, esses doentes têm arritmias que podem matar, e portanto é implantado um desfibrilhador. E quando os doentes são transplantados, o desfibrilhador é explantado, é removido em condições ascéticas, com o doente a dormir e vai tudo para o lixo. Ora bem, a pergunta que eu faço é porquê? Porque, com toda a evidência que eu já falei, não há razão nenhuma. E este subgrupo é um subgrupo ainda mais limitado, porque os dados de Portugal, os serviços que fazem transplante, deram-me esses dados, desses desfibrilhadores, só cerca de 20% é que pararam, porque os doentes não tiveram arritmia e foram transplantados em média 6 a 7 meses depois de entrarem em lista no programa. E eu já neste momento estou a receber desfibrilhadores usados nestas condições de 2 hospitais, e assim que tiver uma emissão, os outros 2 hospitais de transplante também me os vão fornecer, que são analisados eletricamente por especialistas, neste caso do Hospital Santa Cruz, e todos os desfibrilhadores analisados até agora, e são 27, estão ótimos em termos elétricos. Depois eu entrego estes desfibrilhadores no Instituto Superior Técnico, nos biomateriais, que está a analisar todas as superfícies com processos altamente sofisticados de engenharia para ter a certeza que as cápsulas não estão danificadas. Para a seguir fazermos as análises bacteriológicas para isto e propor que possa ser autorizado e legal e mostrar Portugal, se fizer isto, marca pontos na Europa. Que eu saiba que na Europa atual ainda ninguém está a fazer isto. É claro que toda esta informação que eu estou a pedir é como estar a descobrir a roda, porque o que eu estou a fazer já se sabe que pode ser feito, mas é preciso criar dados para as pessoas acreditarem mais, e é nisso que eu estou envolvido agora. Isto Então, é falar Portugal consegue deixar cardíaco, marca, certo? Estamos no caminho em que outro, eu queremos que espero que sim, Portugal deixe marca, certo? porque é que vai para isto tudo o que é ortopedia, parafusos de platina, etc. Portanto, podem ser Reutilização, não é? utilizados noutros doentes e é fácil de certificar qualidade, ou, se não for próprio para o homem, pode ir para o animal, porque os ortopedistas veterinários também precisam. Portanto, há um mundo de coisas que Mas deve ser a feito. verdade é que a indústria aqui também tem um certo peso na mudança deste paradigma, certo? Concorda? Está a implicar a sua pergunta que tem um peso negativo, mas nós não perguntamos nada à indústria.
Nós Pois, temos que fazer o que achamos correto. E é evidente que nós todos fomos educados com a cultura do medo, porque cultivando o medo vende-se mais. E é claro. evidente que há muitos interesses ilegítimos nisto. Mas é so what? O que é A que verdade é considera que que é com esta preciso para. mudança toda que estamos a falar, professora, o que é que acha da receptividade dos profissionais de saúde relativamente a esta mudança que está à vista? Olha, tenho a certeza que é brutalmente positiva, porque eu ando a falar disto há 10 anos. Eu comecei a falar disto em 2011 e 2012. E de resto, já nessa altura, eu estava, quando deixei a atividade clínica, fui para o Porto e gostei muito de estar no Porto, não é por estar aqui o Gonçalo, mas eu achei que a minha experiência no Porto foi determinante para o que eu faço agora. Porque eu, quando fui para o Porto e fui responsável da área da saúde da Universidade Católica do Porto e comecei a olhar para a saúde de fora. E já nessa altura orientei vários mestrados sobre estes temas. E olha, até desses mestrados era o tema dos desfibrilhadores que iam para o lixo. E nessa altura olhavam para mim como um perigoso economicista, embora eu já nessa altura falasse dos impactos ambientais e de tudo isso. E hoje em dia, hoje em dia não há nem, deve haver pessoas que discordam, mas calaram-se. Hoje em dia eu acho que há um apoio maciço e seguramente posso lhe dizer a minha experiência do Hospital de Santa Cruz, que eu ao princípio olhavam para mim de soslaio e agora o apoio é maciço. Não, Pois, não duvido que neste momento há uma consciência total, até porque o exagero destas parafernália que todos nós usamos está à vista e toda a gente concorda, não é? O uso de plásticos, o excesso de uso de luvas, o excesso de uso de proteções é impensável. Não, não há dinheiro que possa sustentar tanta coisa e não é só o dinheiro, é o impacto ambiental e é nocivo. Sim, e lá está, como estávamos a falar, na prática clínica, nós temos, e em Portugal e até diria talvez na Europa, nós temos ainda muito esta forte cultura do descartável. Mas, no entanto, como estamos aqui a falar ao mesmo tempo, começa a surgir vários projetos interessantes, desde reutilização, a upcycling de materiais, como é o caso do TNT, que acabámos por não falar aqui um bocadinho, o caso do TNT que temos nos blocos operatórios. Na sua perspectiva, nós quando falamos disto, nós estamos a falar apenas de boas práticas locais, ou estamos a falar de soluções que podem mesmo mudar a forma como os hospitais olham neste momento para os resíduos e para a economia circular? Eu julgo que os hospitais tão cedo haja um número significativo de hospitais quer que fazer, mas todas as pessoas podem ser interpeladas por estarem a fazer desobediência legal. claro. E só vamos conseguir dar a volta quando conseguirmos mudar as leis. Felizmente, o Ministério da Saúde já mudaram. Assim que, e eu acredito que antes do verão isso vai acontecer, assim que a lei, a parte dos resíduos hospitalares mudar, eu acho que vai haver uma alteração completa no país de norte a sul, conforme participaram naquele congresso do Conselho Português de Saúde e Ambiente, com os Sim, dois sim. mil inscritos, enfim. E eu acho que está à vista que as pessoas tomaram consciência. Assim haja a coragem de fazer uma distribuição equitativa dos consumos, no sentido que eu dizia, quando digo isto, falo sempre contra mim. Eu acho que os velhos como eu não têm direito a tudo, como já há em certos países, porque todos nós temos que morrer. E volto a dizer, ao viver num país em que não há acesso em muita gente, sobretudo nas periferias, que eu conheço muito bem o interior do país, a uma consulta simples, não é possível que o velho tenha direito a tudo. Não é possível. Não é possível que, e isto está numa moda em Portugal, a moda dos robôs é absolutamente impensável. Eu não sou contra os robôs, eu trabalhei no desenvolvimento do Da Vinci, fiz parte dessa equipe. Eu fiz parte da equipe que desenvolveu o Berlin Heart, que era a resposta europeia ao Thoratec americano. Portanto, sou a favor da tecnologia, mas
este exagero de usarem tudo e todos, há indicações específicas indiscutíveis. E não é só o custo dos aparelhos, e esse é muito fácil, porque o dinheiro fácil que nós temos da Europa, dos PRR, As PRR. é muito fácil. O problema depois é a manutenção, os descartáveis, tudo isso. E de resto, devo dizer que há uma situação muito curiosa, que é alguns dispositivos da cirurgia robótica, Exatamente. os processadores não consideram que deva ser reutilizável, porque não Pois, é exatamente. possível Grande res- pegada aí nessa área. resterilizar completamente. E seguramente, se fosse, se fossem se fossem reprocessados coisas com as mesmas características, coisas até que eu conheço bem em cirurgia cardíaca, havia, ai Jesus, que eles estão a fazer. No entanto, como é muito caro, é vendido como podendo ser reutilizado. E não é aceitável, e temos que falar em voz alta, que não é possível, porque fico com a ideia que dentro em breve Portugal deve ser o país da Europa com mais robôs por 1 milhão de habitantes. E há muitas coisas feitas por robô que podem ser feitas por laparoscópica, etc. E novamente aqui entra em jogo aquilo que eu falava inicialmente. Nós devíamos saber e devia ser obrigatório saber os resultados da cirurgia robótica. Devia ser obrigatório publicar. E eu sei do que estou a falar. Ó, pessoa, para acrescentar, também gostaria de falar daquele projeto do sabão que conhecemos no Congresso da Saúde e Ambiente. Não, Marlene, eu não lhe posso dizer muito, porque eu só lhe. Portanto, o Hospital de Bragança é que faz esse reaproveitamento. E como expôs naquela mostra que tivemos na Gulbenkian, e ao desmanchar a mostra deram-me o sabão que tinham lá em exposição. E eu não preciso tanto de sabão, tenho partido em fragmentos e dado a vários familiares, um dos quais é muito exigente e já lavou roupa que tinha nódoas de gordura com aquele sabão e as nódoas desapareceram. E depois tinha uma carteira que custava muito de cabedal, cheia de nódoas, e lavou a carteira e também passou. E telefonou-me, feliz da vida, porque tinha recuperado a limpeza daquelas duas peças. E é a única coisa que eu lhe posso dizer, mais É detalhes. mais um ponto a somar para a economia circular. Devagarinho vamos lá chegar, não é? Com novos projetos, novas Não, dinâmicas, é com, verdade. com, ouça, com certeza, por exemplo, o exagero das luvas não é possível. Eu seguramente sabem, portanto, a minha mulher teve um processo muito difícil. Eu, durante os anos, fui acompanhante dela nas consultas. E é inacreditável. Põe-se luvas para empurrar macas, põe-se luvas para pegar em coisas absolutamente simples. É impensável. De resto, em Inglaterra, no National Health Service, há um projeto iniciado por duas enfermeiras do Children's Hospital que se chama Tyrannosaurus Rex 3,5. E o que é que isso é? Foi duas enfermeiras que, impressionadas com o exagero do uso de luvas no seu hospital, e esse hospital é um hospital de 200 camas, mais ou menos, Uhum. foram falar com os serviços, com a Comissão de Controlo de Infecção e estabeleceram qual era, em que situações se usavam luvas. E depois, para estas coisas acontecer, não basta escrever num papel numa parede, estão cheias de papéis e ninguém lê. Cada serviço tem que ter um campeão dessas ações, que manter a chama viva. E ao fim de um ano deste programa, esse hospital tinha evitado o consumo de 24 toneladas de luvas. Uhum. E 24 toneladas de luvas é o peso de 3,5 dinossauros, Tyrannosaurus Rex. E é por isso que esse Daí a programa em associação. Inglaterra se chama Tyrannosaurus Rex 3,5 e que depois passou a ser divulgado por todo o National Health Service inglês. E este programa, eu espero que ainda um dia possa haver em Portugal um programa a que eu chamaria o Espadarte Azul. Ó, pessoal, já temos Porque, já estamos na reta final aqui da nossa conversa e para terminar, nós temos uma rubrica habitual que no nosso podcast que é
Deixe-nos uma mudança de hábito individual ou institucional que qualquer pessoa profissional de saúde possa começar a adotar já esta semana, que tenha impacto quer na saúde, quer no ambiente. Assim, rapidamente, consegue nos transmitir um conselho? Sim, olha, uma coisa que qualquer um pode fazer é olhar para a utilização da eletricidade. Desligar as luzes, desligar os computadores, isso é uma coisa óbvia, não custa nada e basta ver dias lindos de sol e entra-se no hospital e estão todas as luzes ligadas. Desligar os computadores à noite, isso é algo que é muito fácil de fazer e tem de facto impacto. Obrigada. Muito verdade. Dr. João Queiroz e Melo, muito obrigada pela generosidade desta conversa e por nos ajudar a olhar para a sustentabilidade em saúde de uma forma tão concreta e tão inspiradora. Olha, muito obrigado eu, mas deixe-me só acabar de uma maneira. Hum. O grupo de jovens cirurgiões, quando eu estava na América, reuníamos-nos, combinámos e mantivemos, uma vez por ano encontrávamos, e eram 10 cirurgiões de 10 países diferentes da Europa. E o tema dos nossos encontros anuais era não se podia falar de coisas que tinham corrido bem. Era obrigatório só falar de erros que tínhamos feito ao longo do ano. E havia um prémio que passávamos de mão em mão para o médico que tinha feito a pior asneira do ano. É Pronto, assim que se aprende. Olha, e quando entrei em Harvard como médico, o que eu achei que era o melhor do mundo, que era um senior resident, uau. eu fui, eu durante a primeira semana fiz trabalho de maqueiro, eu e todos os outros, para conhecer a estrutura do hospital antes de começar a tratar doentes. E assim travou conhecimento com imensas pessoas, não é? E foi melhor acolhido e isso Verdade. também contribuiu para o sucesso, certo? Sim, mas é formativo, muito formativo conhecer as infraestruturas, não é entrar no bloco operatório sem saber tudo o que está por trás para a pessoa entrar num bloco. Claro. E é uma questão muito exaustiva, estar lá no bloco e um Hum, ambiente muito particular, certo? Exato. Só quem lá esteve é que Ok. sabe. Pronto, vou então terminar esta rúbrica. Fica claro aqui que cuidar da saúde também é cuidar do ambiente, dos recursos e das gerações futuras, como é óbvio. Esperamos que esta conversa ajude a despertar novas reflexões dentro e fora das instituições de saúde e que possa ser um grande contributo para todos nós individualmente. Quem nos Muito ouviu, muito obrigado. obrigada pela Até breve. companhia. Se gostaram deste episódio, Obrigado. sigam o podcast Conversas sobre Saúde e Ambiente, partilhem esta conversa e juntem-se a esta iniciativa por uma saúde mais humana, mais inovadora e, obviamente, mais sustentável. Até breve.